Olá pessoas, meu nome é Tainá E o meu nome é Johnny. e tá começando mais um Situação Crítica. O podcast que ainda não é, mas um dia vai ser o seu preferido. E hoje a gente vai falar de coisa polêmica de novo. Que eu gosto de discorrer sobre assuntos polêmicos. A gente vai comentar a nossa opinião, baseada apenas e unicamente na nossa opinião, sobre como a indústria dos jogos tem ficado cada vez mais inacessível para uma grande parcela da população. E diferente do último episódio que foi Bad Vibes, Tristão. esse vai ser mais descontraído. Tanto que eu tenho duas presenças a mais aqui. Que, gente. Se apresente, Júlio. Olá, eu sou o Júlio. Eu já participei de um vídeo já do Daisy Jones. Já participou E é do uma podcast. uma grande honra estar aqui. E além deste grande homem, esta grande fera, nós temos também o Richard. O Oi, Richa. gente. O Richard. O Richa. Oi, gente. Eu sou o Richa. Nossa, eu tô muito feliz, mano, de participar do podcast. Eu fiquei muito feliz quando descobri que vocês estavam começaram a fazer o podcast. E eu faço questão de compartilhar em qualquer lugar. Fofo. Pra quem não sabe, o Richard ele é mais conhecido como o nosso maior fã. Sim. Eu fico muito feliz com isso. Verdade. Tem comentário em tudo quanto é lugar. Sim. É, cara se tá vocês olhar lá, o primeiro comentário de qualquer coisa é ele. A maior parte dos comentários é dele. E sigam o exemplo dele. E sigam o exemplo dele. Sejam, Verdade. por mais Richard no mundo. É só pra Uhum. deixar claro aqui também que a gente não tem propriedade nenhuma, tá? Sobre o assunto de hoje. Somos apenas exato. consumidores, então realmente a gente só vai dar nossa opinião sobre. Posso Tudo. indicar pessoas que talvez entendam, que tenham conhecimento, conteúdos que eu consumo, livros que eu li, mas assim, Não é o caso. eu não sou fonte de conhecimento. Muito É. menos eu. Muito menos qualquer um dos outros dois. Somos amantes. A gente apenas gosta de comentar as coisas. Até porque não tem mal nenhum nisso. Até porque não tem mal nenhum nisso. Pra começar, eu quero fazer um questionamento aqui pra vocês. O que vocês acham dessas grandes multimarcas de games que estão vendendo os jogos e cada vez mais caro e dificultando cada vez mais a pirataria? Cara, esse lance da pirataria é até bom, porque, cara, a pirataria é muito bizarro, velho. Teve uma época que a gente acessava, não tinha, como que eu posso dizer, não tinha acessibilidade para as coisas, né? E a gente meio que optava pela pirataria, mas depois que a gente se toca que é muito horrível isso. Aí, cara, mas meu Deus do céu, tá muito, muito, muito caro o jogo hoje em dia, cara. Tá muito caro, velho. Eles cada vez aumentam e lançam coisas junto pra aumentar mais ainda. Ai, cara, e E aí tem gente que lança um compra. jogo que só roda num console, e aí o console custa o carro Sim. de um. Custa o preço de um carro, e o jogo custa 500 conto. Meu Deus, cara, e tem gente que compra só por conta de ser a marca, sabe? Só por conta de ser aquela marca. Então, isso é muito, muito bizarro, velho. Exatamente. Os famosos fanboys, né? Exatamente. Achei muito bom o mercado de games crescer bastante, assim, ao nível de ser bastante importante no mundo. Mas com isso veio esse problema mesmo dessas grandes marcas que, em vez de ser marcas de desenvolvedora de games, viram mais distribuidoras. Uhum. Porque se você pegar, por exemplo, o maior exemplo de empresa que pega jogo caro e que coloca qualquer preço, que é a Nintendo. A Nintendo, ela pega os jogos dela, ela paga um monte de outros caras, não é ela que faz os jogos, ela pega o cara que faz o jogo, paga ele, ele faz o jogo lá, só vai lá e vende. Então, no Uhum. caso, a pirataria no jogo não seria tão problemática pro cara que fez o jogo, porque ele já foi pago. A gente não tá tirando dinheiro dele, a gente tá tirando dinheiro da Nintendo. E E é outra. uma coisa. Pode terminar, pode terminar.
que é uma coisa que devia ser bom senso, que é piratear Nintendo. Não é que- Cara, eu ia falar exatamente disso. O lance da pirataria ser um problema, tipo, se os jogos são muito caros, a pirataria meio que é uma resposta a isso. Se você pirateia um jogo de uma empresa tão grande tipo a Sony, a Microsoft ou a Nintendo, cara, você não tá fazendo diferença nenhuma pra empresa. Uhum. Todos os profissionais que trabalham no jogo já foram pagos, sabe? Então, sei lá, cara, se, cara, 50 mil pessoas compraram o jogo, mas 100 pessoas piratearam, não vai fazer tanta diferença, tá ligado? Na verdade, não fez Uhum. nenhuma diferença. A gente, Nenhuma. a gente fez a ideia desse episódio surgiu a partir de uma conversa dessas, em que a gente fez o cálculo. A gente efetivamente fez o cálculo de quanto aquele jogo custou para ser produzido, por quanto ele foi vendido, quantas cópias dele foram vendidas e quanto isso gerou de lucratividade para a empresa. Meu Cara, Deus. A deu gente- um número que a gente não sabe nem falar. A gente É fez os absurdo. cálculos sobre o GTA V, cara. Nossa. Então, É. tipo, realmente, você piratear o GTA V não faz diferença nenhuma pra Nenhum. Rockstar. Nenhuma. E é muito louco porque a pessoa que produziu o jogo, os desenvolvedores que estavam ali, toda a equipe envolvida, eles receberam o salário deles. E aí a gente ouve muito esse discurso, tipo assim, mas não pode piratear porque a gente desvaloriza o trabalho do profissional. Só que aquele profissional, ele já foi pago. E ele provavelmente foi pago abaixo do que realmente o trabalho dele vale, né? Uhum. Porque é assim que a nossa indústria funciona. O nosso trabalho, o valor que a gente é pago pelo nosso trabalho, o quanto a gente vende a nossa mão de obra, ela é muito menor do que realmente o nosso valor tem. A gente geralmente recebe só o mínimo mesmo para sobreviver e é isso aí. Uhum. Então, esse desenvolvedor, toda a equipe de produção do jogo já foi paga. E provavelmente foi paga num valor até relativamente baixo, levando em consideração com o que a empresa vai ganhar com aquele jogo, assim. E Sim. toda essa lucratividade, ela não é uma lucratividade para investimento, não, porque o próximo jogo que vai ser produzido, ele vai se pagar também. E ele vai gerar mais lucro ainda. E aquela equipe vai receber também um valor muito abaixo do lucro que foi feito a partir daquilo ali. E então, existe uma questão que eu defendo muito, defendo a pirataria nesse ponto, assim, que é que toda informação devia ser livre. Isso é uma frase, inclusive, de um estudioso. Tem um livro que fala sobre isso. E o capítulo do livro se chama exatamente isso, que toda informação deve ser livre. Informação a gente chama não na questão informativa de notícia, a gente fala informação na questão do que está na rede, de bytes mesmo. Isso é informação. Ou tudo que você produz e que fica aí na nuvem é informação. E que toda informação deveria ser livre. Ou pelo menos que toda informação deveria ser acessível por toda a população. Porque por mais que eu não seja uma pessoa de uma classe alta, né? E classes é uma outra coisa que não deveria existir. Por mais que eu não seja uma pessoa de uma classe alta, eu deveria ter direito de acessar esse tipo de conteúdo e ter direito de ter o meu tempo livre para ter um hobby, para jogar um jogo, para me divertir, para ter um tempo separado da minha vida que já é difícil. E a realidade é que grande parcela da população não tem esse direito. E é por isso que os jogos têm ficado cada vez mais caros, é por isso que os consoles têm ficado cada vez mais caros, e é por isso que essas grandes empresas não se importam. Porque outras pessoas vão continuar comprando, as pessoas que não têm dinheiro para comprar vão continuar se endividando para comprar, porque elas têm o direito de consumir aquilo ali, mas o que o capitalismo vira pra gente fala, o que a sociedade vira pra gente fala é, não, você não tem direito, então, portanto, o quanto isso aqui vai ser cobrado de você vai ser tipo 1/3 do salário mínimo, o que é um absurdo, você pagar 1/3 de um salário mínimo num jogo, ou você pagar o valor de um carro num console, Ou pra montar um PC, né, que roda o jogo. ou pra montar um PC que rode. E aí outra coisa que a gente vê é as empresas tentando dificultar a pirataria, né? Sim. Então, a pirataria é uma coisa que nunca vai ser extinta, ela sempre vai existir. É fato isso. Não importa o que seja feito, ela sempre vai existir. E não tem como dificultar ela.
Mas uma forma de talvez minimizar a pirataria seria você tornando isso mais acessível para as pessoas. Uhum. Porque por que eu vou piratear se eu posso comprar, né? Por quê? Assim, e não vai fazer tanta diferença assim para a empresa ela reduzir o valor daqueles produtos. Na verdade, basicamente não vai fazer diferença nenhuma para a empresa. Tanto que, cara, acho que todo mundo que teve um Play 2 sabe que nunca teve um jogo original. E nem por Exatamente, isso isso que eu ia faliu a falar. PlayStation, sabe? Isso que eu ia falar. Não, e mais uma coisa que eu queria comentar é tipo, você percebe o quão gritante é isso quando o público, quando você entra numa plataforma de stream, por exemplo, o YouTube, assim, pra assistir alguma coisa, e você quer procurar, por exemplo, algum jogo pirata pra baixar, você vai no YouTube, você pesquisa, porque o público já acha tão gritante esse preço que você encontra milhares de Pessoas formas de ensinando. baixar aquele jogo. Pessoa te ensinando a como piratear aquele jogo, porque, cara, é absurdo. E é muito assim. Mas já jogo indie, assim, que jogo pequeno, né? Que é o que a gente, tem que aguentar um pouco mais na pirataria, porque jogo indie, assim, na minha opinião, piratear jogo indie é meio, sabe? Chutar marmita de A mendigo. palavra é desvio de caráter. Cara, é foda. Exatamente. Se você pirateia um jogo tipo de empresa grande, aquele dinheiro não faz falta pra empresa. Mas se Uhum, você pirateia pra um desenvolvedor indie, né? Você sim tira o uhum. dinheiro do cara. Sim. Sim, e nossa, isso é muito errado, cara. Tipo, pra empresa pequenininha, assim, cara, Mas é absurdo, assim, a quantidade de quando você entra no YouTube e você pesquisa o jogo que você quer, o jogo que tá atual, assim, no momento, você encontra alguém que já conseguiu piratear aquilo. E cara, é absurdo, velho. Hum. É. E Fala, Ju. aí, eu ia falar que nos sites, não sei se já baixaram coisa pirata, mas no site sempre eles deixam, tipo, o produto original assim. Ah, se você quer comprar o jogo original, eles deixam um link direto assim pra Hum, loja. sim, é Ele, verdade. É verdade. então, os caras que pirateiam não são pessoas aqui que só quer ferrar com a empresa, são Uhum. as próprias pessoas que querem disponibilizar um jeito fácil e acessível de jogar um jogo Todo famoso. mundo aproveitar, né? É, Isso é um movimento que nasceu lá nos anos 80 ou 90 por aí. Foi um movimento hacker, na verdade, de disponibilizar as coisas assim, porque eles defendiam exatamente essa ideia de que toda informação devia ser livre, assim, sabe? Que todo Uhum. mundo deveria ter direito a acessar essas coisas. Essa frase nasceu dentro desse movimento, né? Que toda informação deve ser livre. Ela era diferente, ela era toda informação quer ser livre, e aí alguns anos depois ela mudou pra deve ser livre. Porque é exatamente Uhum. esse pensamento, assim, de que todo mundo deveria ter direito a acessar esse tipo de conteúdo, né? Todo mundo tem o direito de acessar, mas o problema é que o dinheiro e a ganância, ele fala muito mais alto na nossa sociedade. Esse é um dos grandes defeitos do capitalismo, na realidade, é que ele só se ele só se desenvolve, ele só consegue funcionar em cima da exploração, em cima de em que uma pequena parcela da população tenha muito e o resto a grande parte da população viva na miséria realmente, em que não tá nem vivendo, ela tá vendendo a sua força de trabalho pro capital para conseguir sobreviver, minimamente sobreviver, não é nem viver de verdade assim. E tipo, o cara não tem direito de chegar depois de um dia fudido numa sexta-feira e sentar na frente do computador dele e jogar um jogo, porque isso é muito caro. E qual é a saída? Piratear? Porque é uma saída. E eu acho que é uma saída super válida. Mas piratear jogo indie é um outro porém. Porque o jogo tá realmente se pagando e o dinheiro que você paga para comprar aquele jogo, ele tá indo pro bolso do desenvolvedor, pra equipe que desenvolveu. Então, são pessoas independentes, produzindo coisas Uhum. independentemente. Eles precisam muito daquele valor, assim. Do Daquela faturamento ajuda, né? daquilo. Daquela ajuda para que eles consigam produzir mais. Eles precisam. Eles estão vendendo o jogo deles porque eles precisam sobreviver para poder produzir mais.
Eu lembro muito do caso do Gemaplis, que ele fez um jogo. Ele ficou mega chateado porque ele viu o jogo dele num site de jogo pirata, Nossa, eu sabe? lembro disso, nesse caso. E Eu ele lembro falou que ele, provavelmente quem fez aquilo foi um fã, então. Realmente, tá ligado? Isso é complicado pra cacete. É. Bem, uma das coisas que eu vejo boa na pirataria é que um tempo atrás, aí, quando eu não trabalhava nem nada, eu só baixava jogo pirata. E uma das coisas que, quando você faz isso, você ter acesso ao jogo, é que você começa a gostar dele, ao ponto de quando você tem uma condição de comprar, você vai lá e compra ele. Sim. Você paga no jogo, você sabe que o jogo é bom, vale a Entendi. pena e compra ele. E há quem Sim. diga que não existe alternativa, né, pra baratear o acesso, pra facilitar o acesso. Ah, puta mentira, porque a gente tem aí o Game Pass, a gente tem Sim. o da A Microsoft, Cloud. esse aí da Microsoft, que é um Uhum. valor que você paga ali mensalmente para aquela empresa e não é um valor exorbitante de 300, 500 reais, é um valor Mensal, né? mensal de uma plataforma de stream Uhum. que você Uhum. paga e você tem acesso a muitos jogos, assim, sabe? Sim. E até na parte de comprar os jogos tem a nuvem, né? Que é um site que. Ele mostra muitos jogos em promoção. Sabe? Então Exatamente. facilita muito. Várias promotions. Mas a gente vê isso fazendo muito sucesso, assim. Tipo, eu não lembro do nome do da Microsoft. É, o da Microsoft é a Game Pass. É, tem Game Pass. Não, é um outro. Não é o Game Pass. Ou é o Game Pass? Ah, não Não, sei. Mas a a da questão é Microsoft é que Game ele Pass. faz muito sucesso porque ele te disponibiliza muitos jogos bons e muitos jogos que são caros às vezes. O Júlio tem Game Pass, né, Júlio? Eu tinha, mas o tempo que eu tinha, eu só não tenho mais porque eu não jogo mais jogos deles. Uhum. Mas quando eu tinha, nossa, todo mês ele se consegue jogar um jogo diferente, todo mês eles colocam jogos novos e jogo de lançamento deles mesmo. Você joga no primeiro dia o jogo que eles lançam. Você tem direito a jogar um dia o jogo que lançou lá. Cara, e o pior é que esses jogos aí que eles lançam dessa forma não é jogo ruim, mano. Sim, Tipo, é é jogo jogão pra grande. cima, assim, tá ligado? Sim. E isso é muito bom, velho. Que tem essa. Pelo menos tem isso, né? Só que eu vi recentemente que estavam querendo tirar também do Xbox, se eu não me engano, o valor de R$ 5 que você pagava lá pra ter, acho que por um mês, se eu não me engano. É, por 3 meses, E a primeira assinatura você pagava 5. 3 meses. isso, daí eles estão querendo tirar isso também. E, Ah, cara. Ai, meu Deus, eu não sei nem o que falar, É velho. foda porque quem consome, a maior parte das pessoas que consomem esse conteúdo são jovens. E são jovens que Sim, geralmente estão no início da vida, assim, sabe? Que não tem carreira, que não tem salário alto, que não, tipo, não tem nada disso. A galera mora com os pais, ganha um salário Uhum. mínimo, às vezes nem isso. E, tipo, quer ter o direito de ter acesso ao conteúdo. E isso vai cada vez menos sendo mais difícil. Um bagulho que ajuda muito também, quem não tem tipo dinheiro pra ter um PC foda nem nada, é a Cloud, né? A Xbox sim. Cloud que você só joga Nossa, pela verdade, internet. Exatamente. verdade. Isso que nem precisa ter, né? É Tipo, muito bom. tem jogo de graça, que no caso é o Fortnite, que é só você ter uma Uhum. conta lá que tu joga, tipo, o jogo, só pela internet. Quantas vezes a gente já jogou já Sim. por lá? Nossa, mas é muito bom, cara. Que tem pelo menos essas coisinhas, mas mesmo assim continuam aumentando, cara. Eles continuam aumentando e não estão nem aí, realmente, pra ninguém. Tipo, Não. eles querem dinheiro pra eles assim e só querem que vá subindo, subindo e E subindo e eles subindo. aumentam o valor e botam um console novo. E cada vez vem jogo, a gente vê estourar notícia de jogo com mais defeito, com mais bug, assim, logo no Sim. lançamento, assim. Tipo, mano, Muito, velho. como é que vocês cobrar 500 pau num jogo, 300 pau num jogo, e aí vocês lançar o jogo com defeito? Tipo, agora o lançamento do The Last of Us pra PC. Meu É um E o Deus! PC port. paga 300 e pouco e perde o PC. Eu quero ver eles pagarem de volta o PC pra todo mundo, porque o PC é Nossa, cara. caro, esses PCs são caros pra Não, rodar não dessa sei se vocês viram que os PC tava queimando. Sim, foram Sim. muitas reclamações de PC queimando, velho. Por conta de abrir o The Last of Us ficar lá 3 horas. E daí você não podia fazer o reembolso
Cara, nossa, o quanto que eles não devem ter ganhado por conta disso, tipo, de ficar 3 horas carregando e não conseguir fazer o reembolso, cara. Nossa, meu Deus, cara. É muita Três- falcatruagem. Nossa Tem essas senhora. empresas, assim. É muito. Isso aí a gente sabe que, tipo, é pra comprar o jatinho novo no final do ano, né? Sim. Porque E um só é pra- isso. Uma Um das- jatinho pra cada lugarzinho. E uma Ai, das coisas que falta nessas grandes empresas é porque eles sempre vão lançar a mesma fórmula de jogo. Nunca vai. Tipo, os únicos jogos que conseguem inovar no jeito deles são os jogos indies que estão Sim, lançando agora. Sim. isso é uma verdade. Porque a empresa nenhuma vai gastar, sei lá, milhões num jogo. Que talvez não venda. Que um jeito novo que não novidade, vai né? vender. Eles sempre vão fazer uma fórmula que já tá dando boa Uhum. e tá dando grana. Mas isso eu entendo, cara. É jogar no seguro, né? Tipo, a gente sabe que É. qualquer lançamento que a Rockstar fizer vai dar muito dinheiro. Afinal, o Realmente. GTA V tá aí vendendo até hoje, mais de 10 anos no mercado já. Não, 10 anos no mercado. E, tipo, vai vir o GTA 6 agora e, cara, vai ser igual todos os outros. Porque, querendo ou não, o GTA é tudo igual um ao outro. Mas, de novo, vai vender pra cacete. Nossa, vai ser um sucesso tão grande quanto o GTA V. É aquele lance, Foi né? um Se tá absurdo. funcionando, se tá funcionando, vamos manter, né? Vamos manter nessa fórmula que a gente vai continuar ganhando e ganhando. É, mas, tipo, no Ah. lance da Rockstar mesmo, por mais que eles mantenham essa fórmula, você vê que tem um grande avanço na tecnologia, né? Nossa. Tem. E tem um carinho É, também. Você vê, às vezes, algum desenvolvedor tem um Mas é carinho. que esse carinho é dos desenvolvedores, Sim. né? É da Sim. equipe de produção. É, Não é a não é galera da- que recebeu. Exato. O carinho vem da galera que não tá recebendo lucro. Cara, mas, tipo assim, é meio bosta dizer que a Rockstar tem carinho porque ela lançou o GTA Trilogy, né? É verdade. Aquilo ali Nossa. foi um caça-níquel Ai, que, foi terrível. nossa. Mas terrível. foi. O ruim é que a Rockstar ela é dividida em três. É. São três os negócios ali. A Rockstar, então. Nossa, é Aí verdade. você tem que confiar, você tem que torcer pra que uma faça um jogo pra outra não poder fazer. E é triste, cara, porque, tipo assim, não tem como não sentir vontade de jogar esses jogos, né? Por exemplo, saiu agora o Resident Evil 4 Remake. Aham. E se tu jogou o antigo, não tem como você não sentir vontade de jogar o remake. Até porque ele tá muito bom. Você vê as gameplays, você vê todo mundo falando, só elogios. Mas aí, tipo, você vê o preço e aquilo te desanima tanto. Você vê o que você precisa ter no PC ou console que você tem que comprar pra jogar aquilo, te desanima mais ainda. E meio que você acaba ou só acompanhando o jogo pelo YouTube, ou, sei lá, você baixa o clássico e se contenta com isso. É muito A famosa foda. gameplay. Eu Gameplay sempre de YouTube. gostei de jogar videogame e eu nunca, tipo assim, eu tive videogame acho que até uns 7, 8 anos que eu tive um Play 2. Desde então, eu não joguei mais porque eu não tinha mais acesso. Porque, tipo assim, eu ganhei meu Play, eu tinha uns 5 anos, por aí. Ele durou muito tempo na minha mão, até inclusive. Só que chegou um determinado ponto que ficou defasado, assim, sabe? Inclusive a gente até deu o meu Play pra umas primas minhas. E aí a gente não tinha mais acesso a outras coisas, porque a gente era pobre. A gente não tinha um bom computador. Na verdade, a gente não dava nem pra dizer que a gente tinha realmente um computador, que era. Assim, na época que tava todo mundo comprando computadores já melhores, a gente tinha um de tubão com internet de escada, tá ligado? Tipo, a gente foi muito pobre mesmo. E eu gostava, eu sempre gostei muito, assim. Então eu passei a maior parte da minha infância jogando Mario, porque era o que tinha na internet pra eu jogar. Ou que eu conseguia jogar com aquele meu computador. Né? Jogando essas coisas, assim. E aí, conforme eu fui crescendo, as coisas foram desenvolvendo, e a galera começou a fazer gameplay no YouTube, eu passei a consumir muita gameplay. Muita gameplay. Nossa, minha fala agora foi pra cá pro caralho. Muita gameplay. E eu gostaria muito de poder ter jogado aqueles jogos, assim. Eu podia jogar só um pouquinho na casa de uma pessoa, na casa de outra pessoa, assim. Então, essa coisa eu joguei na casa de um primo. Tomb Raider eu joguei na casa do meu ex-namorado. E eu não consegui terminar de jogar o jogo porque a gente terminou antes. O que é triste. Ai, que tudo isso. Que é muito triste. Mas, tipo, eu só podia jogar na casa dos outros, assim. Porque eu não tinha acesso. Eu gostaria muito de ter jogado. Só que era muito caro.
era muito fora da minha realidade. E agora eu tenho 24 anos, eu tenho um emprego e ainda é muito fora da minha realidade. Sim. Então eu não tenho acesso a Parece que essas agora tá paradas. mais fora ainda, né? Agora tá mais difícil ainda, cara. Porque parece assim, tipo, eu tô conquistando as paradas, eu tenho um PC, assim, que não é bom, mas também não é ruim, sabe? Eu tenho dinheiro, mas também não tenho muito dinheiro. E aí eu mesmo assim, posso chegar nas paradas, tá E ainda ligado? assim você volta a jogar o Mario ainda. Mesmo assim, tô eu jogando Mario. E pirateado ainda. Com o emuladorzinho. Nossa senhora. Ai, é muito cara. foda essa sociedade, cara. Pau no cozice. Eu vejo também uma das coisas que dificulta, eu acho que principalmente aqui no Brasil, é o governo que dificulta na questão de imposto, quando se joga, porque você pegar o imposto nos jogos é uma coisa arcaica pra caralho, velho, porque... Imposto em tudo é uma coisa arcaica pra caralho. Não, porque o jogo, se você pegar os jogos eletrônicos, eles estão na categoria de jogo de caça-níquel. Então ele tem Nossa. um imposto em cima dele porque ele tá como um jogo de azar. Caraca, velho. Então, por isso que a maioria dos jogos de PC são mais baratos que jogo de console, porque jogo de PC é considerado software, não é considerado jogo de videogame. Uhum. E é por isso que muitas vezes comprar coisa física, mídia física, comprar console é caro aqui no Brasil por causa desses impostos. E é uma das coisas que eu vi lá que muita gente tá querendo tirar. Eu vi eu acho que eu só vi um político que tava fazendo uma PEC que era pra tirar, que era o Kim Kataguiri, que é o de São Paulo lá. Ah, mas esse aí só surfa no hype das outras pessoas. Ele só olha o que os jovens querem e ele vai lá e faz. E é assim que ele Ah, ganha mas fama e vota. eu vi lá que ele pelo menos fez a PEC dele lá. Eu Sim, achei é que assim ele que ele vai ia... ganhar foto. Claro que ele fez a PEC. Como é que ele vai ganhar foto se ele não fizer a PEC? Mas esse lance do imposto em cima dos jogos, cara, é muito complicado, É porque, bizarro. cara, tu vê o preço original do jogo, tipo, em dólar, tu fica no cu cai da bunda, tá ligado? Porque realmente é uma diferença tão grande. Tipo, um jogo, tipo, aqui tá R$ 400, lá tá $70. Nossa, 60 cara. dólares vezes 4 das. Dá. Peraí. Minha mente parou de funcionar. Dá 280. Não. Caramba. Certeza? Não, não tenho certeza, óbvio. Mas eu acho que dá 240. Não tenho certeza de nada. 280. Não, 280. Eu acho que dá 280. É 280. Nossa! A humanas dentro de mim agora se escolheu. É que no Brasil os jogos geralmente eles não são pegos do preço do dólar em si convertido. Ele Sim, adapta ao preço daqui. exatamente. Só que o Nossa. preço daqui sempre tá aumentando. É sempre, todo ano ele aumenta. Cara, não falando sobre o jogo, mas esse lance do preço ser adaptado, não sei se vocês sabem, é o treta da base da Virgínia. Mas ela fez uma maquiagem brasileira, só que ela, tipo, usou a imagem de ser uma maquiagem brasileira que tem a vibe de importada. Só que o preço que ela botou foi como se fosse uma maquiagem importada. Tipo, ela queria que fosse uma base de luxo, né? Um produto de luxo com qualidade importado. Ok, beleza, ela pode fazer isso, ela tem direito de fazer isso. E aí o preço da base era 200 conto. Dá uma contextualizada pra vocês. R$ 200 é o que custa uma base, por exemplo, da Chanel, da Dior, que são empresas de luxo, efetivamente, né? E aí, ela foi criticada por causa disso. E a defesa dela foi: se a Rihanna pode fazer, por que eu não? Só que assim, a base da Rihanna não custa R$ 200. Ela não custa $200. Na verdade, a base da Rihanna nos Estados Unidos, ela é uma base de classe média baixa. É uma base do povão. Barata. Barata pra caralho. Casa do povão. E aí ela usou esse argumento pra dizer que a base dela tinha a qualidade da base da Rihanna, só que a base da Rihanna nem aqui custa R$ 200, entendeu? Tipo... Ela pegou o bagulho e ela só botou um preço convertido, entendeu? Nossa. Só que a base não custa isso fora daqui.
aquela qualidade base. Ela custa muito menos. Não condiz com a realidade do Brasil. E aí ela foi Sim. muito criticada por causa disso. E o argumento dela foi horrível. E eu Pior puxei isso ainda. por conta disso, né? Porque, querendo ou não, jogos que vêm pra cá são importados, né? Que é difícil ter muito jogo brasileiro. Não Então, tem jogo feito aqui, não tem uma é fábrica. tipo um Falta de AAA. incentivo. Então, tipo, Tem eu, aquele novo, como é que é? Aquele que era pra ser basicamente o GTA brasileiro, é um o 71. 71. Ainda é o indie, porque é empresa pequena. É. Sim, A maioria é tudo indie aqui no Brasil. Mas aí, Então. tipo, vem um jogo de lá, por exemplo, o Resident Evil Remake agora. Vem um jogo pra cá e o preço é convertido em reais, né? Então ele aumenta o preço. Aí vem todos os impostos em cima. Aí o jogo fica lá na base de 400 conto. E pra quem, tipo, ganha 1.200, que é o meu caso, no mês, cara, é um quarto do meu salário. É um quarto salário mínimo. O salário mínimo hoje tá Não, é um 1.200 terço do meu salário. tá, o salário mínimo tá 1.244 com alguns centavos. É ridículo. Assim, aí a gente vai botar na tabela. Um aluguel, por exemplo, aqui onde a gente mora, o aluguel tá na base de R$ 1.000. Já. Sim, do kitnet, do pior kitnet possível. Tá na, tá na base de R$ 1.000, assim. Aí tem água, aí tem luz, aí tem comida, daí tem internet, Gatos. daí, tipo, você tem todo um cálculo, assim, que seu salário já não fecha pra isso, certo? Sim. Imagina, você não consegue jogar um jogo, você não consegue fazer essas coisas. Impossível. Mesmo que se você divida com alguém as suas contas. Sim. Nossa, realmente, né? Verdade. Mesmo dividindo, não vai dar, não vai bater, né? Que é o nosso caso aqui. Que é o nosso caso, tipo, Cara, eu ganho um É, pouquinho a mais que o Johnny, eu ganho 1.400, o Johnny ganha 1.200, e mesmo a gente dividindo as contas, a gente não consegue comprar um jogo, sabe? Não tem como. Não tem como. A gente mal consegue pagar as contas. Pode comprar um jogo. A gente não compra um jogo. A gente mal consegue comer. Pra vocês, Daí qual seria seria. outro- Pode falar, Richard. Pode falar. Pra vocês, qual seria a melhor coisa pra fazer com que esse problema não deixasse de existir, mas que, sabe, facilitasse mais pra grande massa, sabe, conseguir consumir esse conteúdo? Talvez tentar parar de tipo, proibir, por assim dizer, a pirataria e escutar o que o povo tá dizendo, sabe, em relação, vendo tudo isso de pirataria, em vez de só parar com isso, dessa transação de pirataria e meio que, né, dar uma maneirada no tipo, trazer pra cá a realidade de cá, né? Tipo, o dinheiro de cá que não bate, cara, não bate, simplesmente não bate. E todo mundo opta pela pirataria, esse é o problema, cara. E eles acham que o problema é isso, é a pirataria, eles querem tirar isso e não faz sentido, cara. Não, mas é isso, é realmente isso. Eles parar de tentar proibir a pirataria e tirar, tipo, com que não exista mais isso, né? E tentar meio que converter para que seja talvez um pouco mais acessível, sabe? Não esse preço gritante que é, porque é muito absurdo, é realmente muito absurdo isso. E, cara, eu acho que é isso, mano, sei lá. Eu penso dessa forma, pelo menos. E tu, Júlio? eu acho que o problema nisso tá nas pessoas que querem. Como falar? Tipo, as pessoas que são fanboys, assim. Essas pessoas que são fanboys, elas fazem de tudo pra que você vá lá e compra o game mesmo assim, velho. É a pessoa que dá. Não sei como explicar, mas é Meio que como. induzir a outra pessoa, tipo, a comprar só porque é aquela empresa. Você fica lambendo a empresa em vez de ir lá e, e meio que ver se aquilo vale a pena mesmo. Tipo, Uhum. pagar R$ 400 num jogo hoje em dia. Para muitas pessoas aí, tem gente que paga e não tá nem vendo. Enquanto Uhum. que para outras tá um preço absurdo. Eu acho que falta muito das pessoas olharem Sim.
pra nossa sociedade, assim. Pro que acontece em volta delas fora da bolha, tá ligado? Acho que a gente olha muito só pra gente, assim, é tipo, eu tenho condições de comprar, ou, eu vou pedir pros meus pais, eles vão me dar, e sabe, ou vão se dividar, ou vão fazer com que outras pessoas se dividem pra que ganhem aquilo, e não olham pro aspecto total da nossa sociedade, assim, onde a gente tem uma grande parcela da população que vive na miséria, e que essas pessoas também têm o direito de se divertir, de ter um hobby, de ter algo pra passar o tempo, sabe? E isso não acontece só na questão dos jogos, isso acontece em tudo. O cinema, a música facilitou e facilitou de uma forma muito boa. E eles viram como não funcionava tentar proibir a pirataria. E hoje a gente tem as plataformas de streaming, né? A gente tem o YouTube, a gente tem o Spotify, a gente tem o Deezer. Que minimizou muito a pirataria, ainda existe, a gente sabe, mas assim, é uma parcela muito pequena. Então é pra ver como essas coisas funcionam realmente. E a gente tem várias outras coisas, assim, que essa grande parcela da população que vive na miséria não tem acesso. Não tem, assim, uma literatura, uma cultura, um cinema, um teatro, um jogo, nada, sabe? E o que a gente faz com essas pessoas? Por que elas são tão desvalorizadas? Por que elas são tão não vistas? Por que, diferente do resto, elas não têm esses direitos? Entende? Por que elas são tratadas como menos do que ser humano? Porque eu acho que quando a gente nega o acesso a lazer e a cultura a uma pessoa, a gente tá dizendo pra ela que ela é menos do que a gente, ela é menos do que um ser humano. Que todo mundo deveria ter acesso a isso. É um jeito intrínseco na sociedade. Então, a maneira que eu acredito que seria possível é olhar para a indústria da música e o que a indústria da música fez, que foi facilitar o acesso a grande parte da população, mas sem perder dinheiro. E talvez cobrar, sim, do governo. Eu acho que o governo tem muita responsabilidade em cima disso. O nosso governo tem uma visão muito retrógrada sobre os jogos. A gente viu na última fala dele, inclusive, que, inclusive, eu entendo a linha de pensamento. Se for o que eu imagino, eu não vi a fala inteira, eu precisaria ver para poder interpretar corretamente e entender o que ele queria dizer. Mas se for o que eu penso, que ele quis dizer, eu entendo a linha de raciocínio dele. Eu concordo com a linha de raciocínio dele. Porém, dá pra ver que ali a gente tem uma pessoa que tá tentando falar sobre algo do qual ela não entende. Então a gente sabe que foi um governo que durante a sua campanha disse que iria falar com jovens, fez reunião inclusive com pessoas que falaram sobre games, e agora, durante a aplicação do governo, a gente percebe que a visão é muito retrógrada, que a visão é muito preconceituosa. Ela é muito antiga, antiquada, assim, sabe? Que, tipo, não tem dominância nenhuma. Talvez se ele escutasse, se esse governo escutasse a gente, escutassem os jovens, escutassem a indústria, poderia sair algo bom pros dois lados. Não sei se vocês sabem do que a Tana tá falando. Sim, do pronunciamento Do Lula. Do Lully. do Lula. A gente viu. Cara, não tipo, é tão absurdo que eles meio que a linha de raciocínio dele ali, né, pensando em falar isso pra ajudar as pessoas, mas como posso dizer, é um estudo muito raso, cara, muito raso, conhecimento muito raso, velho. Acho que foi um pensamento bem de aquele pensamento de velho, tiozão, assim. Sim, foi bem antiquado, bem retrógrado. Eu entendi o que ele quis dizer. Eu concordo em algumas coisas, tipo, o que ele falou sobre games mais violentos, assim. Tem coisas de jogos violentos. Os jogos não, eles têm a faixa etária dele. Tem crianças, muitas vezes eu mesmo jogava jogo que não era da minha idade faz muito tempo. Mas isso é algo que devia ser responsabilidade dos pais e não das indústrias em saber proibir ou não jogos. Sabe, Júlio, eu discordo de você. Eu não acho que a gente deve jogar a responsabilidade da educação de uma criança apenas no colo dos pais. Eu sei que tem isso de quem cria, quem educa, mas é uma puta de uma mentira, na realidade, pra gente sobrecarregar os pais. Acho que a gente, como sociedade inteira, a gente tem o dever de educar as crianças, assim, de trabalhar para que elas sejam seres humanos
decentes pra viver em sociedade. Até porque podem não ser nossos filhos, né? Podem não ser nossos, a gente pode não ter nenhuma relação com eles, mas eles ainda são o nosso futuro. Eles ainda são quem vai levar a nossa sociedade pra frente, quem vai viver os próximos anos, sabe? Quem vai ter a tomada de poder pro resto depois da gente, assim. E a gente pode não ter filhos agora, mas a gente talvez um dia tenha filhos, e esses nossos filhos vão ter que lidar com os filhos dessas pessoas. Então, não Sim. basta a gente apenas educar aquilo que é nosso, mas a gente trabalhar como sociedade para que a nossa educação perante as crianças, a nossa criação do futuro seja cada vez melhor. Não acredito que a gente deva proibir, mas a vigilância, o governo, a sociedade precisa trabalhar uma vigilância melhor em relação a isso. Não só na questão de jogos, mas na questão da internet também. A gente vem debatendo muito isso sobre a vigilância das crianças em relação à internet, o que está corretíssimo, mas isso também se aplica nos outros âmbitos da sociedade. Eu acho que nessa Não, fala a internet. do presidente era muito problemático quando ele joga um filtro que ele só culpa os jogos pela violência, né? Ele fala isso, que a culpa da violência dos jogos hoje em dia é especificamente culpa dos jogos, que não tem jogo que fala de amor, de educação nem nada. Que a gente sabe que é mentira, né? Que tem Ah, muitos jogos que falam diretamente sobre amor, sobre educação. Mas, realmente, tipo, não é que seja culpa somente dos pais, tipo, pela falta do cuidado, sabe? Mas, sei lá, se tu vê um moleque fazendo merda na rua, tu pode ir lá falar pra ele que ele tá fazendo merda, sabe? exato. Tipo, Você pode ser o tiozão legal que senta e fala e explica, entende? Fala assim: ah, isso aqui não é pra sua idade, mas tem esse aqui que é muito legal e tal, a gente pode jogar junto, entende? Não é bem a proibição, mas talvez a mudança de foco. Você pegar aquela criança que tá focada naquilo ali e que quer muito aquilo ali e tentar mudar o foco dela, assim, sabe? Tentar mudar, mostrar outros caminhos, mostrar outras coisas que cabem dentro daquela idade dela ali. sim. A gente até tava conversando sobre isso esses dias, eu e o Johnny, sobre essa fala do presidente, e aí o Johnny falou que, mas se você chega na escola e todos os seus coleguinhas estão falando sobre isso, estão jogando sobre isso, você vai querer ter acesso àquilo ali. E eu discordo, porque eu vivi essa realidade. Todos os meus coleguinhas, na época, era muito famoso você jogar CS. Muito famoso você jogar CS. Tipo assim, você fazia corujão na Lan House pra você jogar CS, todo mundo ia. Todo mundo falava sobre isso, todo mundo, sabe? E na época, eu acho, tipo, o meu foco era diferente. Eu fui convidada várias vezes, assim, meus amigos jogavam, então, assim, era o meu grupo de amigos. Teoricamente, eu teria me sentido querido ir junto. E eu acabava querendo ficar em casa jogando Mario. Querendo ficar em casa jogando Donkey Kong, assim, sabe? E muitas vezes eu levava os meus amigos pra dentro da minha casa jogar isso comigo. Então, não é a proibição, mas talvez a mudança de foco, assim, o direcionamento correto. Sim, concordo. Sim, um ponto que eu acho interessante também é que, tipo, nessa questão de você conversar, sabe, que nem a Thay havia dito ali, sabe, não joga esse jogo que, tipo, não é pra sua idade. Ó, joga esse jogo aqui, ele também é muito legal, tá ligado? E, tipo, se parar pra pensar, toda essa fala dele era em volta dos acontecimentos que estão, né, em alta, que é por conta das escolas lá e tudo mais. E, tipo assim, desde pequena, tipo, particularmente assim, eu jogava PS2 junto com meu pai. E Resident Evil não é um. Resident Evil 4, por exemplo, pra PS2, não é um jogo educativo, sabe? E mesmo assim eu jogava junto com meu pai, assim, sabe? E tem tudo aquilo, assim, aquela coisa. Pô, é grotesco. Tanto o Manhunt, até Só. mesmo GTA, né? San Andreas. E. Tipo assim, eu cresci jogando isso, mas a educação que eu tive, tipo, mesmo assim não foi meu foco por conta deles me explicarem que, sabe, é outra coisa isso. E, tipo, sabe, eu podia ter optado por ter jogado outro jogo, mas eu joguei aquilo, mas com consciência em outra coisa, sabe, em foco em outra coisa. E não tipo, que eu quero fazer aquilo que tá acontecendo ali no jogo, sabe? Eu só quero jogar
assistindo. Eu literalmente só tava jogando ali o jogo e acompanhado junto com meu pai ainda, até. Então, tipo, se é pra uma pessoa fazer aquilo, é porque ela já tem algum grau da coisa pra De fazer, sabe? maldade, Tipo, né? de maldade, exatamente. Tipo, ela já tem um grau de maldade desde aquela época, e, tipo, aquilo só meio que foi aumentando a ambição dela pra fazer aquilo que ela já tinha, sabe? Então meio que eu cresci jogando jogo assim e não tenho essa vontade. Tanto que a maioria das de crianças, assim, de hoje em dia, adultos jogaram jogos e, sabe, jogam como se fosse algo normal. Mas aquelas pessoas que já tinham um grau de maldade naquela época, tipo, jogando aquilo, já só foi algo pra aumentar a ambição. Então meio que é casos e casos, sabe? São poucos casos que acontece isso realmente. Mas pode Não, falar, pode não é falar. tipo o jogo que influencia a pessoa, né? Tipo, o Rich é amigo meu de infância. Eu ia direto na casa dele. A gente jogava GTA, Power Rangers, Mortal Kombat. E, cara, tipo, pelo menos pra mim, não era o jogo que era legal, mas era, tipo, jogar com o Richard que era legal. Sabe? A Exatamente. brincadeira era legal, não o jogo em si. E é muito triste ver uma pessoa, tipo, nosso presidente, que é um nosso presidente, tem uma mente tão fechada e parece que não tem ninguém ao lado dele que explique que ele tá sendo leigo no assunto. Sim, Uhum. foi um governo formado em cima do progresso, assim, sabe? E me surpreende que não tinha ninguém pra botar a mão no ombro dele e falar, ó, amigo, Não é tão simples. não é tão simples Não é assim. assim, né? Funciona. Mas eu acho que se existe uma classificação indicativa naquele produto, e isso não falando só de jogos, mas eu vou dar um exemplo aqui de livros. Tem bombado pra caralho na internet agora um gênero de livros chamado Dark Romance. Dark Romance. E, assim, bombado muito, muito mesmo. Ao ponto de que eu sou o tipo de pessoa que sempre que bomba algo, eu vou atrás pra saber o que é. Porque eu gosto de falar mal com propriedade. Então eu peguei o livro mais famoso desse gênero e fui ler. E é um livro que ele tem uma classificação indicativa para maiores de 18 anos e tudo e tal. E parará, mas a gente sabe que muito adolescente lê. E é um livro muito problemático, assim. Ele é um livro que romantiza pra caralho um relacionamento abusivo, entendeu? É Nossa. tipo, Tipo, de rolar agressão mesmo, de né? rolar agressão física do cara Espancamento. sequestrar a mãe dela, de botarem fogo na casa dela, de rolar agressão Caramba. financeira, agressão verbal, agressão física, agressão emocional. E, Caraca. e é tudo muito romantizado, é tudo muito. É um livro sexy, assim, então tem cenas muito hots, assim, e aí é tipo como se ela se sentisse atraída por ele ser agressivo, e é toda uma Meu questão Deus. muito problemática, muito mesmo. E aí, no Scooby a gente pode fazer resenhas dos livros, certo? E eu fiz uma Aham. resenha sobre o livro. E eu fiz uma resenha falando do quanto esse livro é problemático. Porque ele é, mesmo que ele tenha uma classificação indicativa de maiores de 18 anos, a gente sabe que muita jovem, muito adolescente vai consumir aquele Sério. conteúdo. E consumindo aquele conteúdo, ela vai idealizar que esse é o tipo de relacionamento que ela deveria ter. E mesmo uma menina de 18 anos, se ela for ingênua, e como a gente sabe que muitas são, vai ler aquele livro e vai idealizar um relacionamento daquela maneira. E eu fiz essa resenha, e a minha resenha ela bombou no Twitter. De verdade. Ela Que viralizou no legal. Twitter a minha resenha. E as pessoas começaram a, tipo, criticar, falando assim: ai, porque ela leu um livro só. Ai, porque ela não entendeu a intenção. Ai, porque não sei o quê. E aí tinha um Ah, comentário que dizia assim: ah, tá falando mal desse livro que tem classificação indicativa de 18 anos, mas não falou mal de After, que tem classificação indicativa de 16. Eu li o comentário e falei: After tem indicação indicativa de só 16? O quê? Tipo, só 16 quer dizer que adolescentes de 16 anos podem ler aquele livro sobre um relacionamento completamente abusivo, sobre um cara que é completamente problemático, e ele passou a ser idealizado, romantizado, e achar que tá tudo bem? 16 anos? Tipo, nesse lance alternar, a gente viu muito das meninas, né, que são menores de 18 anos, que nunca tiveram um relacionamento abusivo, falando, nossa, eu como queria um namorado que nem esse cara, como eu queria um namoro assim, tá ligado? meu Deus. Sabe, tipo, putz, Isso só mostra o quanto, se a coisa tem uma classificação indicativa, é porque tem um motivo. sim.
Mas mesmo que ela tenha uma classificação indicativa, não significa que a classificação indicativa tá certa. E certos tipos de conteúdo nunca deveria ser acessível para certo tipo de pessoas, né? Então, se um jogo tem lá dizendo que tem violência gráfica, que tem nudez, que tem drogas, que tem, enfim, qualquer tipo de coisa, e a classificação indicativa tá lá 16 anos, por que você vai dar um jogo que tem a classificação indicativa de 16 anos por uma criança de 8 anos jogar, certo? A nossa. Aí procurem o especialista sobre isso, eu não tenho certeza. A nossa, a nossa personalidade, ela se desenvolve até os 7 anos, se eu não me engano. E até esse ponto, a gente ainda é influenciável pelo meio externo, ou seja, as coisas que acontecem na nossa vida impactam diretamente em quem a gente vai ser. E a nossa noção de bem e mal continua sendo desenvolvida a partir daí, ela não parou de ser desenvolvida. Então, quando a gente acessa conteúdos muito gráficos, assim, muito conteúdo, que é muito gráfico, eu não tô falando só de jogos, mas eu tô falando de várias coisas na sua vida, jogos, livros, HQs, filmes, séries, o próprio núcleo familiar, a criança tende a olhar para aquilo não como errado, porque ela não tem noção do que é certo e errado, porque ela tá sendo influenciada pelo meio externo dela. Então tu imagina uma criança de 8 anos que vive numa família, num núcleo familiar muito agressivo, que vê o pai batendo na mãe, que, né, tipo, várias dessas paradas, que só vê filme tipo, Gore, essas gore, coisas essas assim. coisas, Premonição da vida. premonição da vida e tal, que tá vendo os pais assistirem jornal meio-dia. A gente só vê esses casos, assim, de pessoas que invadem escolas e matam outras pessoas. E tudo isso na vida dela, assim, ela joga jogos só com agressividade. Ela é uma criança agressiva, de fato. E não teve ninguém pra bater no ombro dela e falar assim: vamos conversar, tentar mostrar um outro lado, assim, sabe? E essa criança cresce e ela vai pra escola, e na escola ela sofre bullying, na escola ela é agredida e ela já tem muita raiva, ela já tem muito rancor dentro dela, já tem muito ódio. O que vai ser essa criança no futuro? Sabe? Que adolescente ele vai se tornar? Que adulto ele vai se tornar? Então, é muito importante pra mim que a gente tenha um zelo maior quando a questão é as crianças. Porque o que elas vão se tornar é muito importante para nossa sociedade, sabe? Não é essa criança que ela teve uma infância muito agressiva, não necessariamente ela vai atacar uma escola. Mas se essa criança que já é agressiva e tem aquele grauzinho de maldade, sabe, é aí que fica o problema. Então, de novo, não é os jogos que influenciam. É um conjunto de de coisas. coisas. E no episódio passado a gente falou, inclusive, que a gente não sabe quem tá ao nosso lado. A gente não tem noção de quem são as pessoas, de qual é a real intenção delas, assim. Então, a gente olha pra uma criança, a gente pode olhar pra ela e pensar, nossa, ingenuidade, nossa, sabe? E nem toda criança é assim. Então, nem toda. Você não sabe o que ela é. Por que a gente vai facilitar, então, o acesso dela às coisas que vão fazer ela se sentir confortável pra ser agressiva, sabe? Mesmo que não seja seu filho, imagina que você tem uma filha um dia e essa sua filha entra em contato com essa criança que se tornou adulto, tá ligado? Eu penso muito nisso, assim, por isso que eu acho que é da nossa responsabilidade também como sociedade educar as crianças. Ou zelar por elas nessa questão, assim, sabe? Quando os pais não são eficazes, eu acho sim que a gente tem que entrar como uma intervenção. Você ia falar alguma coisa, amor? Não. Vocês querem falar mais alguma coisa, pessoal? As crianças são tratadas como adultos desde pequenas, basicamente, né? Elas não têm a inocência delas cultuadas, assim, por muito tempo. Isso é um grande erro nosso como sociedade.
Uhum. A questão infantil, ela pega muito pra mim em vários aspectos, assim. Eu sou muito. Ai, não sei, eu penso muito em como é as coisas pras crianças, em como a gente tá criando elas, em quem elas estão se tornando, como as nossas ações afetam elas, porque, Muito. cara, são crianças, assim, qualquer coisa que é com criança pega muito no meu âmago. Então, se você tem um irmão mais novo, assim, você percebe, tipo, a influência que você faz a ele. Tipo, por exemplo, eu tenho um irmão mais novo, o Éter, por exemplo. Tipo, ele é bem pequenininho, ele tem 7 anos agora, fez 7 recentemente. E, tipo, sabe, ele super, assim, se inspira em mim. Imagine, cara, se eu ensino ele desde pequeno, assim, a ser, trato ele mal e tudo mais, assim. E, cara, ele já vai crescer com aquele, sabe? Tipo, meu Deus do céu, ele vai crescer como um adulto já, sabe? E isso é bizarro, cara. E, tipo, influência, tanto, tipo, um palavrão, assim, como a gente já é adolescente, a gente tá acostumado a falar, né? A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado até pra falar perto deles, assim. E mesmo assim eles conseguem, eles ainda, tipo, são muito observadores, assim, e conseguem escutar e às vezes soltam do nada, assim, sabe? Então, tipo, nossa, tem que tomar muito cuidado, cara. Muito cuidado quando a relação é criança, porque eles são muito observadores, velho. Eles são muito observadores, assim, e é absurdo. É tipo. Ele joga jogo também, sabe? Nessa classificatória, assim, tipo Resident Evil, essas coisas. Mas ele joga outros jogos também. E a gente recomenda que ele joga outros jogos, sabe? Que ele jogue outros jogos, só jogue aqueles ali quando tá com a gente ali, porque a gente sabe que aquelas coisas ali, a gente pode até dizer pra ele, ó, isso aí é uma coisa, tal, não faça isso. E, cara, mas é tipo assim, a gente tem que influenciar eles tipo, mesmo se sabe que tem uma criança, por exemplo, na família que tá passando por isso, né, que tipo, sei lá, tem um pai que tá maltratando a criança assim, influenciando totalmente errado ela, chegar para aquela criança e dar um ombro amigo para ela, sabe? Que seja assim, porque, cara, é realmente, tipo, é muito a minoria, assim. É bem a minoria que passa por tudo isso, mas ainda existe, sabe? Sim. Então, é basicamente isso. Ah, cara, conclusão. Cuidem de suas crianças, protejam elas e Pirateia Nintendo. pirateiem a Pirateia Nintendo. a EA A Games. EA, Tem mais, tem mais. E Ubisoft. aí... a Isso aí. PlayStation Ah, não, EA é ruim, PlayStation é ruim também. Mas Pode pirateia igual. e tirar. usem os streams da Microsoft. Isso. Isso. Mas Apoie jogos indie. não foi a gente que recomendou pirataria, tá? A gente não é a favor de pirataria, tá? Depois de Eu gosto de jogo indie. 58 minutos de episódio, eu vou dizer que eu não sou a favor da pirataria. Nós somos, Ok? ninguém é fechado com a pirataria aqui, tá? Tudo que a Ninguém. gente joga, a gente comprou pra jogar. Tudo que Uhum, a gente assiste de forma legal. Sim. Todos os também. livros que eu leio no meu Kindle, eu não baixei no elivros.com. Eu jogo todos os meus jogos na minha Steam verde. Na minha chinzinha verde. Sim, eu não assisto filme na Top Flix. É. Netflix é foda. Ai, mano. Mas é isso aí, gente. Vocês É. querem dizer alguma coisa pra finalizar? Olha, Eu... uma das coisas da pirataria que ajudou é o Minecraft. Sim. Cara, não conheço ninguém que tenha Minecraft. Minecraft original. Aham, Minecraft é o exemplo de jogo que mais fez sucesso por causa da pirataria. Eu conheço alguém que tem Minecraft original. Sério? O Gustavo. Meu sobrinho Ai, tem o que triste. Minecraft original porque o meu sobrinho ele junta dinheiro. Tipo assim, ele é muito do economizador, assim, ele junta. Todo o dinheiro que você dá pra ele, ele vai juntando quando ele quer alguma coisa, assim. Ô, E ele louco. junta dinheiro, e aí no final do ano, quando se ele não tem o dinheiro suficiente pra comprar, aí, tipo, o resto da família vai complementando, assim, sabe? É assim que, tipo, ele comprou um celular assim, ele comprou um notebook assim, e ele tem Minecraft, que eu acho uma das primeiras coisas que ele comprou Eu lembro. dessa maneira.
É um empreendedorzinho. Quer ver que, tipo assim, agora foi aniversário dele, dia 6 de abril, e eu mandei dinheiro pra ele. Tu quer ver que ele vai juntar, ele vai guardar esse dinheiro até o final do ano, porque ele provavelmente quer comprar alguma coisa. Provavelmente. O cara vai aparecer com um carro, tá ligado? Um Um mobilete. carro. É. Olha, ô Tainá, Fala. é uma coisa que eu lembrei de um livro que. Ah, não lembro o nome agora, mas fala sobre o início da pirataria na internet. Se não me engano, é como a música ficou grátis, alguma coisa assim. Ah, é um capítulo desse livro. O quê? Que você tá vendo? Não, o nome do livro é Free. É Free, assim em É inglês free? mesmo. É, e é um dos capítulos desse livro. Muito legal. Ah, Coincidência. Eu li na aula de planejamento de comunicação na faculdade. Legal. Maneiro. Legal. Obrigações estudiosas. é isso. Nerd. Nerd. É isso, gente. 1 horinha de papo. Rendeu. Entendeu? Como sempre. Entendeu? Entendeu? Vocês querem se despedir? Gente, já vai deixando seu like, se É inscrevendo like. no canal para os próximos vídeos. E já deixa a ideia de novos assuntos, tanto que a gente pode aparecer também de novo. Não sei. é lógico que vão aparecer de novo. Aparecer mais Ah, eu não sei, pessoinhas. depende do público. Eu sou muito. É muito de números, assim, sabe? Eu preciso de números. Eu vou falar com o fã número 1 lá e vou pedir pra ele comentar. É o fã número 1 para dar dica de episódio. Aí, ó. Mas assim, E gente. dá dica de não só de filme, como no mundo da música e etc, que dê pra gerar um bom conteúdo e a gente falar que aquilo é ruim, ou é bom, ou é muito ruim. Provavelmente vai ser a última opção. Que é o que só tem ultimamente. Não, a gente gosta de falar mal das coisas. Afinal, esse canal surgiu pra gente poder falar mal das coisas. Falar mal sem se comprometer, porque não entende às vezes. Mas é isso, gente. É isso, eu adorei participar. Adorei. Fofo. Mas sim, vocês vão participar mais vezes, que é Casa de Mãe, Casa É. de. Coração de Mãe. Coração de mãe, sempre cabe mais um. Sempre cá mais um. Adorei. É muito bom, muito bom. Isso aí, gente. Obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Deixe o seu likezinho aí embaixo, seu comentário. Fala, amor. Não esqueça de compartilhar esse episódio com outras pessoas que curtem o assunto ou que não curtem o assunto. Só compartilha aí mesmo para nos dar engajamento, visualização. A pessoa não precisa necessariamente gostar. Pode só compartilhar aí com um avô, com um tio, com um pai, com qualquer um, com todo mundo. Joga no grupo da faculdade, joga no grupo da sala, entendeu? Joga no grupo do trabalho. Só joga e sai. Só joga e sai. E é isso. Não. Assiste aí. Assiste aí. Não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais. É muito importante que vocês façam isso. Muito importante que vocês engajem lá também. Muito importante que compartilhem todos os conteúdos que a gente posta. Todo santo dia, ao meio-dia, tem conteúdo novo lá no Instagram. Então, porra, não perde, tá ligado? E nos ajuda. Muito importante. Compartilha, por favor. A gente precisa de seguidores pra ganhar publi, por favor. O que mais, amor? Acho que é isso. Acho que é isso? Aham. É isso? Isso, É. ó. É isso. Zaz. Então é isso. É isso. Exato. Isso. Então é isso. Tchau. Então é isso. Um beijo. Tchau. Um beijo. Um queijo. E até a próxima. Tchau.